Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro aqui, ó, que traz essa lâmpada aqui na capa, que é, acredito, o símbolo daquela coisa eureka, aquela ideia que veio, né? Nesse livro, ele conta o segredo que ele descobriu durante 25 anos que ele trabalhou estudando as mentes de pessoas, das pessoas mais bem-sucedidas, de um grupo de pessoas mais bem-sucedidas, para ele estar tirando então ali uma amostra, uma amostragem para entender o que é que faz as pessoas serem bem-sucedidas, e ele viu também pessoas que fracassaram, para estar entendendo também o que é que faz aquele que fracassa e aquele que tem sucesso. Esse livro ele foi indicado como leitura durante os 30 dias daquele programa do Earl Nightingale, que ele passa no livro dele, O Estranho Segredo. Eu fiz uma série com o livro dele aqui, então ele diz que há somente 5% da população planetária que faz parte desse grupo seleto daqueles que alcançam a prosperidade e a abundância plena em todos os setores da vida, que os outros 95% passam ao largo disso, porque ele diz que está aí para todo mundo ver. Nesse caso é o Napoleão Hill que diz no livro dele que esse segredo, ele diz que ele descobriu e que é mais fácil, está mais aí na cara do que a gente possa imaginar. Porém, que ele está passando a metade desse segredo, porque a outra metade é exatamente essa determinação em encontrar, em dizer, poxa, se há 5% que vive na abundância e na plenitude, que é possível, então é porque é possível. Por exemplo, a professora Luceliana, ela dá um exemplo de que quando uma pessoa, um aluno, todos os alunos são ali, não gostam muito de estudar, estão ali só para ir levando com a barriga, e aí na prova tem um que estuda e ele tira a nota, aí os outros ficam todos contra ele, porque se todos não tirassem nota, a culpa seria do professor, mas se um tirou, quer dizer então que é possível. Então se há 5% que estão vivendo a plenitude do sonho de Deus para a gente, eu acredito que seja para todos. Então, o Earl Nightingale, ele diz nesse plano dele de 30 dias para a gente estar descobrindo isso e estar dando salto quântico, uma das coisas que ele aconselha é estar lendo fazendo boas leituras, e entre os livros que ele aconselha, que ele indica, está esse livro, Pense e Enriqueça. Eu deixo aqui a série, se você quiser ver, do Estranho Segredo. E o Napoleão Hill diz então que essa determinação é que vai fazer com que a gente encontre ou não o segredo que está diluído nos passos do livro, nos capítulos do livro, que alguns vão encontrar logo de cara, os outros vão encontrar lá pela metade, os outros vão encontrar no final e os outros não vão encontrar. Eu acredito que aqueles que não encontrarão vão ser aqueles que têm crenças limitantes, aqueles que estão fechados em caixinhas, especialmente com relação a dinheiro. Se bem que ele deixa absolutamente claro que esse pense em riqueza, essa riqueza não é apenas monetária, não é só financeira, é uma riqueza para todos os setores da vida, porque é assim que vale a pena. Eu acredito que dinheiro é excelente, é ótimo, ele não traz felicidade, ele manda buscar, mas sem saúde, sem amizades, sem sucesso profissional, eu acredito que ele não... Essas coisas é que ajudam ele a buscar a felicidade pra gente, acredito. Tá bom? Ele então, ele compilou tudo em 13 princípios, e nós já passamos os 13 princípios. Agora a gente está aqui no último capítulo, em que ele traz aqueles temores. Ele diz que são coisas que vão nos impedir. Aquelas pessoas que não encontrarem é porque estão com algum desses temores. Ele diz que há 5 temores básicos, que são pobreza, o temor da pobreza, o temor da crítica, o medo da saúde, de perder a saúde perfeita, o medo de perder o amor, o medo da velhice e o medo da morte. Ele diz que esses 5 temores, eles nos sabotam, nos fazem nos auto-sabotar e faz com que a gente fique realmente, ele diz no livro, que há uma corrente invisível nesse vasto campo eletromagnético, nessa onda eletromagnética que estamos todos mergulhados. Ele diz que há uma corrente invisível que leva para a abundância e para a prosperidade em todos os setores, e outra do outro lado que leva para a falta e escassez. E se a gente cair nela e
E esses aqui, eu acredito que esses temores são aqueles que nos empurram contra essa que vai para a falta e para escassez. Então, ele tá falando aqui de todos esses temores. No último, ele falou então da saúde. Isso, ele estava falando o que foi aqui, o último vídeo. Ele falou então sobre os 7 sintomas que demonstram medo da doença. E agora então ele vai falar sobre quando a gente teme a perda do amor. Você teme a perda do amor? A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem de roubar a companheira do seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela sempre que pode. Ciúme e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda de amor. Esse é o mais doloroso dos 6 temores básicos. Provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito que qualquer outro dos temores básicos. E ali, gente, ele está falando aqui que o ciúme é realmente, então, esse é a causa. E ali no passado, quando ele falou da transmutação sexual, da importância da energia sexual para a criação dos nossos desejos, para a realização dos nossos desejos, ele disse que ciúme associado ao sexo, que ele é uma bomba que explode, que joga a gente na correnteza da falta e da escassez de todos os setores. E também ali no livro que eu estou fazendo nos finais de semana, um livro incrível que eu acredito que é como um manual de instrução para viver bem essa vida que Jesus Cristo enviou através de Chico Xavier e Emmanuel, é o livro Paulo e Estevão. A Abigail, a noiva de Paulo, ela diz que o ciúme é comparado à ferrugem que corrói o aço, né? Corrói a lata, corrói todas essas coisas, como o ciúme corrói a nossa alma, corrói acredito, a nossa possibilidade de ter prosperidade. E aquele dizendo de novo que ciúme é perda de amor, é o pior, é o mais doloroso dos 6 temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, empregam agora a persuasão, promessa de belas roupas, lindos carros e outras iscas, isso está entre aspas, muito mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. Análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam por experiência que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiá-los às mãos de rivais. Aqui então ele explicando porque é que as mulheres então, segundo ele, são mais ciumentas porque têm mais medo de perder o companheiro, porque aprenderam que o homem então é polígamo, ou seja, o homem não se contenta só com uma. Isso que quer dizer, polígamo é mais de um. 3 sintomas que demonstram medo da perda do amor. Esse é um subtítulo. Primeiro, que ele já disse, ciúme. Hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente. Hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade sem motivo. Suspeita geral de todos, sem fé absoluta em ninguém. Então, gente, aí eu acredito que é plantar realmente aquilo, se a gente tá ali tá suspeitando, se não tem nenhuma prova, mas a gente acha que é aquilo que a gente está esperando, naquilo que a gente está vibrando, é o que vai acontecer, não é? É disso que ele vem falando durante todo o livro. A gente cria a nossa realidade na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso imaginário. Se a gente está imaginando o nosso cônjuge com uma outra pessoa, a gente está temendo a perda dele, é o que vai acontecer. Segundo, encontrar defeitos.
Hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados à menor provocação ou sem causa alguma. Olha aqui, gente, aquela coisa então mais ou menos também aquilo que ele falou no anterior, a crítica, né? Isso de criticar e de julgar e tá procurando defeito, né? E se a gente tivesse buscando, então, eu vi ali num vídeo da Kelly Moraes, ela falando que é sobre a gente encontrar o melhor do outro, a gente buscar estar recebendo o néctar do outro e é evidente, ao mesmo tempo, tá oferecendo o nosso melhor, tá oferecendo o nosso néctar. E aí a pergunta seria, como seria se eu pudesse ser o melhor de mim em tudo e em todos, ou nessa pessoa específica? E como é que eu faço para receber o melhor dela? Como seria estar criando situações doces, experiências doces e agradáveis com ela? Terceiro, jogo. Hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados com a crença de que o amor pode ser comprado. Hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável. Insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio. Então aqui uma coisa que eu de longe eu pensava que podia ser por medo da perda do amor, então o hábito de jogar. E agora vem, você teme a velhice? De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, e muito mais comum, de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados com fogo e enxofre, isso está entre aspas, e outras superstições astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. Não entendi o que ele quis dizer com fogo e enxofre, mas eu acredito que deve ser isso, né? A gente tem medo de no final da vida ficar sem dinheiro, ficar jogado ali às traças, ficar, né? Deve ser isso. No temor básico da velhice, o homem tem duas razões sólidas para a apreensão. Uma nascida da desconfiança em relação aos seus semelhantes que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui, outra originada dos quadros terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. Então, aí vem aquela coisa das crenças limitantes, aqui se a gente viveu acreditando em dogmas, acreditando em coisas terríveis que vão acontecer com os outros, que não foram bonzinhos como a gente no final da vida, depois da morte, aí eu acredito que a gente está plantando isso pra gente, porque eu acredito que como aqui tudo que a gente está criando, a gente está criando no nosso mental, eu acredito que depois que a gente passa também, faz a passagem, a gente continua indo para criando aquilo, a nossa realidade continua, não acredito que muda assim, não. Eu acredito que a gente vai para onde a gente está acreditando que vai, viver aquilo que a gente acredita, que a gente fomentou, que a gente alimentou durante o tempo que a gente estava aqui. Então aqui ele dizendo que a outra originada dos quadros terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. A possibilidade de doença mais comum na velhice também é causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a idade, com a ideia da diminuição da atração sexual. A palavra mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza, asilo. Não é a palavra bonita. Arrepia a todos os que encaram a possibilidade de ter de passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica. 4 sintomas que demonstram medo da velhice. Primeiro,
diminuição prematura de ritmo, tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos, idade da maturidade mental, e de desenvolver um complexo de inferioridade acreditando-se decadente devido à idade. Ou seja, aqui ele traz uma palavra bem interessante de prestar atenção, acreditando-se, é aquilo que a gente acredita que a gente é, não é? Segundo, desculpas pela idade. Hábito de falar como quem se desculpa de estar velho, só por ter alcançado a idade de 40 ou 50. Ao contrário, dever-se-ia expressar gratidão por se ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. É dessa forma que eu vejo, eu acredito, se aqui é uma passagem que a gente vem para ter uma experiência humana, nós que somos seres infinitos, então quanto mais tempo a gente tiver, eu acredito que isso é só alegria, isso é só uau, consegui chegar até aqui, deixa eu ver tudo que eu aprendi, como se fosse uma escola ali, a gente está ali chegando no doutorado, já passamos pelo mestrado, saímos ali do maternal, então não é dessa forma que eu vejo. Perda da iniciativa é a terceira. Iniciativa, imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita falsamente que se é velho demais para exercer tais qualidades. Se acredita, ele está trazendo o tempo todo assim, acreditar, se acredita, se a gente acredita que é, a gente é, se a gente acredita que a gente não é, a gente não é. E aqui para aquela desculpa para a idade também, que ele diz, essa segunda aqui, ao invés da gente expressar gratidão, é como eu acredito também, da forma como eu acredito, como é uma passagem aqui nessa experiência humana, a gente sabe que a morte é a volta para casa. Então, meu Deus, olha, eu cheguei ali, estava no maternal, já estou no doutorado, já estou quase no meu momento de voltar e fazer o balanço, e ver tudo que eu aprendi, ver se vai precisar que eu volte aqui ou não. Eu acredito em reencarnação. Então, eu acredito que se a gente encara desse jeito, não há por que ter medo. Só a minha forma de pensar. Quarto, disfarçar-se de jovem. Hábito de adotar vestuário e maneiras de gente moça, o que só causa ridículo diante de amigos e estranhos e é bastante comum. E aqui, você teme a morte? Para alguns, esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo, ligada ao pensamento da morte, pode ser atribuído em muitos casos a fanatismo religioso. Os supostos pagãos temem menos a morte que os civilizados, e pagãos e civilizados está entre aspas. Durante milhares de anos, o homem continua fazendo as perguntas não respondidas: de onde e para onde? De onde venho e para onde vou? E eu acredito que não é todo mundo que faz essa pergunta, não. Eu acredito que são perguntas básicas. Verdade quem eu sou, verdade de onde venho, verdade para onde vou, ajuda, na minha opinião, ajuda a limpar esses medos. Em épocas menos esclarecidas, no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas por determinado preço. Vem à minha tenda, abraça minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu quando morreres. Só que está entre aspas. Proclama um líder do sectarismo. Permanece fora da minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. E aqui ele resumiu tudo. Tá aí o pai do medo, todo esse medo da morte. Eu não tenho entendido nada dessa passagem, do que é a vida. Apenas o meu modo de entender, apenas a minha opinião, o meu ponto de vista. Mas ele diz tudo aqui, ó. Vale a pena repetir. Vem à minha tenda, abraça minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu quando você morrer, porque você é bonzinho. Agora aqueles outros, olha, que não vêm, permanece fora da minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. Então,
Já pensou o medo que a gente deve ter? Porque nós ficamos ali naquele dogma, na tenda dele, ali eu vou todo dia ali, todo domingo ali para fazer aquele ritual, ou qualquer outro dia ali, que é para que eu ganhe o céu no final. Os outros vão queimar no fogo do inferno, como ele está dizendo ali, é ele que está dizendo, e eu concordo, é exatamente dessa forma que eu penso. Aí eu acredito que isso faz a gente temer também. Meu Deus, mas será que eu fui, quando está chegando, será que eu fui tão bonzinho mesmo? Será que aquele dia que eu não fui, será que, sabe, isso da gente estar achando que o bem só pode ser para nós e estar admitindo que os outros possam ser castigados dessa forma, que há um lado obscuro realmente que rivaliza ali com o divino, com o absoluto, que é Deus, que é todo amor e bondade. A gente acreditar nisso, no final eu acredito que a gente sente medo também, sente muito medo. Agora, já que se a gente acreditar que Deus é pai e mãe de total amor e bondade, que ninguém, por pior que tenha sido, por pior que tenha demorado para entender que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, que ninguém, não importa que falta cometeu. O livro Paulo e Estevão mostra exatamente isso. Paulo era cruel, perseguidor dos cristãos, ele condenava à morte a pedradas mesmo e presidia o acontecimento como um feito com convidados que depois eles festejavam. Então, e o próprio Jesus Cristo veio falar para ele: o que é isso? Acorda! Então, isso é para a gente entender que ninguém, eu vi, acredito que a professora Lucilena mesmo dizendo, que eu acredito que foi a Siddhartha Gautama, que diz que ele só entra no céu depois que ele vê a nuca do último homem, ou seja, nesse grupo está incluído Hitler, que eu acredito que seja um protótipo da maldade humana. Então, só para exemplificar, eu também acredito que Deus não vai deixar ninguém da criação dele de fora. E a gente acreditar que realmente vai, e nós somos bonzinhos, e a gente vai, e os outros que não foram bonzinhos não vão e vão ficar ali sofrendo eternamente, isso é o pai do nosso medo. É isso que nos faz ficar presos ao nosso medo, porque a gente está sendo egoísta. Nós somos bonzinhos e os outros não, então eles não merecem mesmo, que é isso. Eu acredito, é isso que ele está dizendo aí, e é isso que eu acredito, e é só a minha opinião, tá bom? A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível. Olha aí. A ideia do castigo eterno, e eu acredito que mesmo a ideia do castigo eterno para o outro, porque eu sou bonzinho, eu estou ali na tenda, aquele que vai me garantir o lugar no céu. Mas eu acredito que esse egoísmo ali dentro da gente, essa não é a nossa natureza, de querer o mal para o outro. Então, enquanto a gente está admitindo que é possível, o outro vai ser castigado e eu não, então isso torna a felicidade impossível. Conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo-conduto ao céu, nem por falta de tal disposição, isso está entre parênteses, permitir que o infeliz desça ao inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação, de maneira tão realista que paralisa a razão. É a causa do medo da morte. Então, e aqui ele dizendo, e o próximo livro que eu vou fazer, eu pensei em não fazer, porque ele é mais ou menos nesses termos. O livro todo é o livro do próprio Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, mas aí eu fui convencida pelo meu querido Fábio, e ele fala do medo, e aí a consciência lá que se apresenta como sendo o diabo, ele diz que ele só existe na mente daquele que acredita nele. Então, isso de acreditar em céu e inferno, em diabo e em castigo depois da morte, olha aí, ó, o próprio pensamento toma conta da imaginação de maneira tão realista que paralisa a razão, e aí a pessoa ela tem medo da morte, porque se existe para o outro, meu Deus, eu sei, só eu sei, quando eu olho ali no espelho, o que é que eu sou capaz de pensar, o que é que eu faço quando não está ninguém vendo, o que é que eu fiz no verão passado. Então,
Eu sei que se é desse jeito, então, apesar de que o céu é um céu de um Deus ciumento e vingativo, então admite, talvez admita isso, mas como é que se dorme num barulho desse ali no céu, enquanto os outros estão gritando lá no fogo do inferno? Atualmente, o temor da morte já não é tão comum quanto o era, na época em que não havia ainda as grandes universidades. Os cientistas lançaram as luzes da verdade sobre o mundo e essa verdade está libertando rapidamente homens e mulheres do terrível medo da morte. As jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com o fogo e o enxofre. Eu acredito que seja ali, então isso está relacionado ao que vai acontecer com a pessoa que vai para o inferno. Eu acredito que aqui está escrito errado, não deveria ser feminino, deve ser os jovens, né? Com o auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e outras ciências afins, os temores da Idade Média que dominavam a mente humana foram dissolvidos. Que ótimo, então. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas, energia e matéria. Em física elementar, aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas realidades que o homem conhece, matéria e energia, podem ser criadas ou destruídas. Ou seja, é tudo eterno. Tanto a matéria como a energia podem ser transformadas, mas nunca destruídas. A vida é energia, não há dúvida nenhuma. Se nem energia nem matéria podem ser destruídos, é claro que a vida não pode ser destruída. Como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição ou transformação, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição de estado. O que é transformado e não passa junto com essa transição é o corpo físico. E aí, então, a transição a gente passa de sermos espíritos infinitos, vivendo uma experiência humana através de um corpo físico, nos servindo de um corpo físico, a sermos seres infinitos sem um corpo físico de um outro lado, numa outra dimensão. Acredito que seja assim. Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada mais vem depois dela senão um sono longo, eterno, tranquilo, e o sono não deve ser temido. Assim, você poderá eliminar para sempre o medo da morte. Pronto, gente, olha o jeito que ele trouxe para eliminar gostosinho aqui, olha. Então, se tá bom, tá tudo aí, ele tá explicando que a única coisa que existe é energia e matéria e que nenhum dos dois pode ser destruído e nós somos energia, então o que acontece é transformação ou transição. Ele está explicando aí, e se a gente ainda assim a gente diz não, a gente não entende, a gente não acredita dessa forma, e a gente tem todo o direito, a gente capta quando capta, e no livro O Caibalion, ele diz que há pessoas, há consciências às quais a gente atribui até poderes de santos, para quem a gente reza, poderes, e essas consciências já passaram por aqui. Então isso mostra, já estiveram exatamente dentro dos nossos mesmos sapatos, aqui, passando nessa. Isso mostra então que é uma evolução. Que se eu penso dessa forma hoje, ontem eu pensava diferente, eu estava ali com medo da morte também, então que é só um estado de consciência, mas a gente pode tá se abrindo e pedindo e se abrindo para que a nossa consciência se expanda, aí a gente não precisa passar tanto tempo no vale, como diz o livro Picos e Vales do Spencer Johnson. Eu fiz uma série com esse livro também, eu deixo aqui se quiser ver. A vida é de picos e vales, e eu acredito que depois que a gente faz essa transição também, a gente pode ir para um vale também ou ir para um pico. E a gente não precisa passar tanto tempo no vale se a gente se abre para ter uma expansão de consciência e para entender. É uma evolução.
Todo mundo que está nesse momento vai chegar lá na frente, com certeza já vai ter entendido. Ou pelo menos é isso que eu entendo. É apenas a minha opinião. Mas aí ele está dizendo aqui que se ainda assim agora, nesse momento, não é isso de jeito nenhum. Então, se não é transformação ou transição, se a morte não é uma transformação ou transição, então depois dela vem um sono longo, eterno, a gente vai descansar para sempre. Não tem gente que diz, descansou? Então, vai descansar para sempre. Descanso não deve ser temido, vamos dormir. Tomara que seja uma cama bem gostosa, bem macia. Então ele está mostrando que não tem que ter medo. Assim você poderá eliminar para sempre o medo da morte. Vamos ver então os 3 sintomas que demonstram medo da morte. Que é, primeiro, pensar em morrer. Hábito que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve frequentemente à falta de propósito ou à inabilidade de encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada. O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis aos outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. Entregou o remédio, então. Preocupado em morrer, começa a fazer alguma coisa pelo outro. Tem um objetivo, não vai esquecer da morte, não vai mais ter medo. Segundo, associação com o medo da pobreza. Pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida ou que a morte cause pobreza aos seres amados. Então vem aí a pobreza, associada à morte, então faz a gente ficar com medo. Terceiro, associação com doença ou desequilíbrio. Doença física pode levar à depressão mental, decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade mesmo são também causas do medo da morte. Então, quando a gente tá com tanto medo assim, associa isso com doença, eu acredito que a gente acaba, se a gente se deixa levar para depressão mental aí, pela decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade são também causas do medo da morte. Então, gente, eu deixo aqui, fico aqui nesse medo, tá bom? E ele vai continuar ainda trazendo os próximos medos, que depois do medo, o medo da morte, então esse foi o último medo, né? Mas ele ainda não conclui aqui. Ele ainda tem bastante coisa aqui nesse capítulo, tá? Por isso, para não ficar muito longo, eu deixo esse nesse ponto. E o próximo subtítulo que nós vamos ver no próximo vídeo, então, é preocupação é medo. A preocupação, o nome já diz, é se preocupar com alguma coisa. Então, é não estar no presente. Uma das formas, eu acredito, para não ter medo é estar no presente, que é o único lugar onde há luz. No passado a gente volta e fica sofrendo com o que já passou, está na escuridão, e no futuro também. Então, ansiedade pelo futuro, preocupação com o que vai acontecer, como se a gente não deixar nas mãos, há alguém no leme, há alguém na direção, a gente fazendo, se a gente não virar o barco, a gente vai tranquilo, a gente chega lá, fazendo confiança em quem está no comando. Então, é isso, está no presente, a gente não precisa ficar temendo o futuro e nem revivendo o passado. E aí a gente já elimina esse medo, que é um dos outros medos, o próximo medo que ele traz aqui para a gente ver, tá bom? Então, eu espero, muito obrigada por vocês terem vindo comigo até aqui nesse livro, que tenha... que esteja trazendo diferença para a vida de vocês, e que se a gente não encontrou ainda, eu não encontrei ainda inteiro, vou ter que ainda estar lendo de novo, prestando atenção de novo, como ele diz que tem que se ler 3 vezes,
colocando em prática o que ele disse que deve ser colocado para encontrar esse segredo, que de acordo com ele é o segredo que nos impulsiona ao salto quântico da vida da falta e da escassez para a vida da plenitude em todos os setores. É isso que a gente está buscando, não é? E ele disse aqui que há que se querer isso para nós e para todos, e é um dos pontos também que nos faz pensar nesse medo, nesse dogma de que só a gente que vai se salvar e outro não, né? Acho super importante, tá bem refletindo nesse capítulo aqui que ele está trazendo, o medo da morte. Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!